Oi pessoal, aqui é o Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo e começando uma série nova para vocês, a Batalha do Duplo Bíceps. A ideia é fazer uns vídeos curtos, sempre colocando embates de dois atletas que eram meio que contemporâneos, não necessariamente no mesmo ano, na mesma competição, mas próximo disso, e fazer uma comparação das poses de duplo bíceps deles. Depois de algum tempo a gente troca de pose e faz alguma coisa assim. O importante, eu quero saber no final do vídeo, nos comentários, a opinião de vocês. Quem vence a pose? É muito importante para mim. E quero também saber a opinião de vocês sobre quais atletas deveriam estar nas próximas comparações. Quem versus quem? A participação de vocês é muito importante para isso. Hoje, no primeiro quadro, a estreia, a gente vai fazer Dexter Jackson de 2008, quando ele ganhou o Mr. Olympia dele, e Jay Cutler 2009, quando o Jay voltou naquela forma fantástica para reconquistar o título do Olympia. Então vamos lá. Então aí tá, pessoal. Dexter Jackson aqui na esquerda, o Jay na direita. Sempre começando de baixo, né? As panturrilhas dos dois, a do Jay ganha, obviamente. E é bom lembrar que como são fotos de competições diferentes, a proporção tá diferente. Então o Dexter não é tão grande assim perto do Jay. Infelizmente a gente não tem uma foto dos dois nessas duas condições. Pode ser que às vezes vocês peçam para fazer comparação de uma competição específica e tudo bem. Mas como a gente vai acabar analisando atletas que estão em anos diferentes, vai acabar acontecendo isso. Então a gente tem que levar em conta que a proporção aqui, volume, não tá igual. Mas é óbvio que são caras bem conhecidos que a gente tem uma noção sobre isso. Então vamos lá, começando de baixo, a panturrilha do Dexter nunca foi um ponto forte, né? Do Jay, por outro lado, sempre muito forte. Pernas do Jay, né? As coxas são fantásticas, fenomenais, grandes, estriadas, cortadas. Mas nessa pose especificamente que a gente está analisando hoje, elas não ficam na sua melhor aparência. Quando ele dá essa jogadinha do pé para trás, ele perde um pouco daquela impressão que a gente tem. Elas não são tão arredondadas assim. O vasto lateral dele tem um formato mais reto, mais achatado. Diferente do Dexter, que tem pernas menores, um pouco menores de frente, obviamente, mas tem cortes mais profundos e mesmo nessa pose mostram mais cortes. A gente vê aqui o reto femoral bem desenhado, o sartório aqui também bem definido, né? A gente repara aqui que tem uma divisão boa aqui do sartório e que a musculatura e que a coxa, é bem arredondada, diferente da do Jay, que é mais reta. Então, nesse caso das coxas, o Dexter tem um ponto positivo. O Jay, apesar de serem coxas muito boas, muito grandes, nessa pose não é a melhor pose para o Jay. Ele fica melhor em poses como expansão de dorsais, onde as duas pernas ficam no mesmo plano ali, paralelas. E agora uma outra coisa que a gente vai analisar é a estrutura do pessoal. O Dexter tem uma estrutura em X muito melhor. O Jay até tem um pouco de estrutura em X, mas reparem que ele tem que afastar uma perna a mais da outra. O Dexter está com as pernas relativamente juntas e o Jay tem que dar uma jogadinha para que o quadríceps dele saia um pouco, já que ele é mais reto. Nesse lado que ela está bem alinhada, até tem aqui o dorsal, mas a gente vê que ele cai mais reto. Então o aspecto em X do físico do Jay não é tão legal assim, tão bom assim quanto o do Dexter. Isso deve em parte às coxas não serem tão arredondadas assim, apesar de serem grandes. E ao outro ponto, que é a cintura. A cintura do Jay, ela é bem larga, diferente da cintura do Dexter, que é bem mais estreita. E aí quando a gente fala em cintura, linha abdominal, o Jay tem a cintura mais larga, os cortes abdominais não são tão profundos quanto os do Dexter nessa pose. Embora ele tenha um controle abdominal bom, ele não faz um vácuo, obviamente, mas a gente pode dizer que é uma linha boa de abdominal. O Dexter, por outro lado, tem a linha bem estreito, os cortes mais profundos, a divisão aqui entre o reto abdominal e o oblíquo é bem delimitada, bem marcada. Ele tem uma linha de abdômen mais bonita. Então também a gente pode dizer que na cintura o Dexter tem um ponto positivo e o Jay a gente tem aí uma exclamação nessa pose, obviamente, né? E continuando agora a próxima parte, a parte de cima, finalizando essa parte da estrutura em X, né? Que é a largura de ombro a ombro aqui dos dorsais,
que a gente pode pegar daqui até aqui, considerando que as fotos não estão em proporção, mas a gente sabe que o Jay é um atleta mais alto e bem mais largo que o Dexter. Então o Dexter ele é mais estreito aqui. Quando a gente vê os dois numa pose, no mesmo competição, no mesmo call-out, a gente percebe muito bem isso. Nesse momento, o Jay ganha um ponto positivo, enquanto o Dexter tem que ficar esperto aqui. Agora, quando a gente pensa em braços, os braços do Jay são bem grandes, são braços muito bons, mas não são braços que têm uma separação muscular fantástica, nem nessa face aqui mais interna, nem muito na face externa. São braços legais, mas não são braços que chamam muito a atenção. Diferente do Dexter, ele tem o bíceps mais curto, né, mais bicudo, mas a gente vê pouca divisão aqui com o tríceps, pouca separação. Vou até desligar aqui essa... Vou tirar esse ponto por enquanto e vou tirar essas linhas aqui. Então a gente vê que a separação do braço do Jay, ela não é tão boa assim. O bíceps é muito proeminente e no Dexter aqui a gente vê o bíceps bem delimitado, as cabeças do tríceps divididas. O bíceps do Dexter ele é mais alongado, parece uma bola de futebol americano, né? Então também o Dexter não tem tanto volume assim, mas ele tem uma qualidade estética melhor ali no braço. Então aqui vamos voltar o checkmark aqui do Jay de largura e a gente também dá um pontinho positivo pro Dexter Jackson. Então são físicos bem diferentes, um físico grande, maçudo, volumoso, denso, parece um tanque de guerra, né, que é o Jay Cutler. O Dexter já é um cara mais estético, a cintura mais fina, o frame um pouco menor. Quando a gente compara assim de maneira isolada, só características isoladas como definição, cortes, existe aí pontos positivos e pontos negativos para cada um. E agora a gente vai fazer um quadro final aqui de alguns detalhes para a gente ver quem que leva vantagem nessa pose, na minha opinião, obviamente. Quando a gente fala em corpo em X, o Dexter tem uma vantagem, obviamente. Quando a gente fala na largura de ombros, quem é mais largo um perto do outro, ponto para o Jay. Num volume geral também, o Jay acaba levando por ter uma estrutura muito maior. Definição e cortes, o Dexter é imbatível, dificilmente alguém bate o Dexter nesse quesito. E aí tem o posicionamento. O que eu considero o posicionamento de uma pose? Como ele se posiciona. Posiciona os braços, as pernas, a linha de cintura, o abdômen. Então o Jay, para parecer um pouco melhor nessa pose, ele tem que separar um pouco mais os pés do que o Dexter. Isso para mim já é um problema de posicionamento. A gente percebe que já tem uma falha estrutural que ele precisa corrigir com o posicionamento. Isso é um pouco da arte do bodybuilding. Vamos esconder as falhas na hora de posar. Essa é a arte de posar, mas os árbitros também percebem esse tipo de coisa. Então o Jay tem que separar um pouco mais o pé. Aqui o posicionamento de tronco do Jay eu gosto um pouco mais, que ele levanta mais o tórax, deixando o abdominal mais alongado. Eu acho que tem um aspecto mais bonito. O Dexter já faz com o tronco mais reto, contraindo o abdômen. E a posição de braços aqui, eu gosto da posição dos dois. O cotovelo um pouquinho acima do ombro nos dois casos. A flexão de braço também muito bem feita. Dá para dizer aqui que em questão de posicionamento, os dois estão praticamente iguais. Eu dou uma leve vantagem para o Dexter, porque ele precisa fazer menos mudanças no posicionamento para ter um aspecto estético melhor. Então, por uma pequena margem, o Dexter leva no posicionamento. E por uma pequena margem dá pra gente dizer que nessa pose, na minha opinião, o Dexter é um pouquinho melhor que o Jay quando a gente considera tudo isso. Mas a gente pode argumentar também que quando a gente fala em volume e divide volume e condicionamento e corte, a gente pode dizer que o Jay tem muito mais vantagem em volume do que o Dexter tem vantagem em cortes. Então a gente vê que é um combate muito parelho. Escolhi isso para começar justamente por isso, para ser uma coisa bem próxima uma da outra. E agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Baseado nisso e baseado na opinião de vocês, no que vocês acham, quem vence essa pose, Jay ou Dexter? Quero ouvir os comentários aqui. Quero ouvir de vocês qual vai ser o próximo confronto. Você decide. Até a próxima.